Começando então a revisão de hoje, dia 25/10, pelo dólar primeiro. Foi um gap simples, um gap comum, não foi um gap amplo, tá? O primeiro candle do dia foi um candle de rejeição, importante ressaltar isso. Médias eu não via 9, 20, 50 e 80 relevante, no máximo era realmente a 200 passando aqui, que tá respeitando o preço. Primeiro movimento aqui, pensar em setup da VWAP não dá, tá? Não teve gap aqui forte. Pensar em tendência também não tem médias em tendência, então nada a ser feito nessa região. O preço acaba renovando o mínimo do dia anterior, trava nessa região de fundo. E aí, uma coisa importante para ressaltar também, que eu tinha marcado esse afunilamento aqui, ó, essa linha azul. Então estava em região de afunilamento, que eu poderia afirmar que quanto mais afunilasse, mais alguma hora ia pegar alguma direção, e forte. Só não sabia qual direção queria tomar. O preço travou então na LT inferior, voltou a subir, travou na LT superior. Por enquanto aqui nada a ser feito, não tem médias ainda em tendência. Volta, testa de novo o fundo do dia, e aí sobe, mas por médias não tem o que ser feito e acabou confirmando aqui um fundo duplo. E esse fundo duplo acabou rompendo o SLT, então desse afunilamento. Então a direção do afunilamento foi para cima. Pullback na média normal, aqui antes do rompimento da máxima, mas nós estamos na cara da média 200, então nem risco retorno teria, tá? Então o preço simplesmente rompe de forma esticada e chega na região de 0,5% de alta. Também, se eu marcar uma retração aqui, posso marcar essa retração, por exemplo. Era região próxima de 50%. Também poderia marcar em relação ao primeiro candle do dia para cima, a região de 161. Então tinha confluência, bastava agora candle gatilho, tá? Tinha todos os critérios aqui para a reversão. Pelos 5 minutos, se esperasse o 5 fechar, não teria risco retorno. Então teria que antecipar, talvez, pelo 2. E aí pelo 2, deixa eu puxar aqui, foi esse candle 70, esse PFR bem bonito aqui. Colocar um tick acima de stop, tinha risco retorno para a média 9 do 5. Então poderia fazer. Nessa hora eu estava resolvendo a questão de automação da estratégia lá do Dudu. E acabei perdendo o momento dessa entrada, nem reparei pelo 2 minutos. E aí quando o 5 já fechou, já estava sem risco retorno esse 1, 2, 3. Então ou era pelo 2 ou não tinha o que fazer, tá? E aí o preço simplesmente caiu, pegou a primeira parcial obrigatória na média 9, depois chegou lá na média 20 e foi caindo até então, nessa queda aqui. Se eu marcar a retração desse movimento de alta, tinha chegado em 61 de retração também, só que nem o 61 segurou, nem o 61 segurou. Então chegou bem próximo do fundo do dia, fez um pullback na média de 9 e deu esse gatilho falso. Gatilho falso porque a média de 9 e 20 estavam sem tendência de novo. Cruzou para cima, primeiro aqui que estava sem tendência, né? Depois aqui também. Aí cruzou para cima, tentou criar tendência, falhou na tendência e voltou. Então não tem o 9 e 20. O ideal era esperar rompimento da mínima e pegar um pullback pós-rompimento. Não fez esse movimento, fez um pullback na 20 agressivo, a gente não entra nessa venda aqui. Rompeu a 9, rompeu a 20, passou para cima de novo e começou a subir em forma de canal. Então nós temos um canalzinho aqui que poderia ser uma bandeira de baixa. Este canal chegou na média de 200 de novo, que estava já flat. E aí se eu marcar a retração deste movimento de alta, travou em 61 de retração. E já estava tendo gap entre candles, média sem tendência, nada a ser feito nessa região. Ainda em canal, vou mostrar aqui o canal direitinho, essa linha roxa aqui. E voltou. Rompeu o canal, mas não com tendência, ficou travado entre as médias de 200 e região de R$5, ou seja, não é uma região fácil para romper, tá? E você dá um zoom macro, acabou formando aqui um caixote com o fim de ontem e hoje também, como se aqui fosse um rompimento falso. Então, de gatilho, teve essa reversão agressiva aqui bem interessante nesse topo. Não teve mais nenhuma outra. Outra reversão agressiva não teve, a LS não ativou, então só nesse topo realmente aqui teve reversão agressiva. Já o mini índice aqui abriu sem gap praticamente, poucos pontos de diferença. Primeiro candle do dia, um candle de rejeição, tá? Média 9, 20, 50, 80 e 200 também, tudo aqui uma bagunça irrelevante. Primeiro movimento do dia então, aqui seria muito difícil pensar em algo porque nós não tínhamos médias, tá? Fortes. Começou a ancorar apenas pela VWAP, aí de repente explode para cima, mas eu não vejo nada a ser feito, até porque até o candle 9 estava tudo dentro do primeiro candle do dia, então nada a ser feito. Passa para cima, faz pullback na média de 9, aí pensar nisso aqui como compra, é muito recente achar que a 9 estava em tendência ainda, e tá na cara do ajuste, que é o primeiro toque. Ok, renovou máxima, fechou gap, passou para cima do ajuste, mas pullback na 9 de novo, não teve candle gatilho bom de compra, também nem entraria se fosse, e aí simplesmente o preço voltou. Pensar talvez em 2 minutos aqui numa venda, para alguma operação de fraqueza de médias,
eu não acho que seria de fraqueza de médias, porque aqui nem médias estavam fortes. Já estavam irrelevantes desde a abertura do dia. Então seria apenas questão de topo mesmo. Não conseguiu romper máxima e volta e pensa numa venda. Aí não tem que fazer parcial na 20, não tem que fazer parcial na 9. É apenas retração do dia. Mas eu, no meu ver, não tenho nada a ser feito nessa região aqui. O preço fez um engolfo muito forte na barra elefante. Possivelmente seria o candle de ignição, que realmente foi, né? Porque deu ignição a essa tendência. Rompeu mínima, região da média 200. Passa para baixo, crava 0,5% de baixa. Faz um pullback aqui na média 9. Deu um candle bem forte aqui. Um engolfo com quase 350 pontos de stop. Se eu voltar, peraí. Opa. Colocando aqui a questão do risco-retorno. Já estava lá na cara do fundo, então era um stop caro, sem risco retorno esse pullback aqui. E um movimento que está saindo ainda da média 200, então não vejo como uma boa operação. Vamos esperar. Chegou nessa região de fundo. Essa região de fundo aqui era uma LT passando. Que LT? Essa LT aqui, ó, se eu marcar aqui, deixa eu mudar a cor. Por exemplo, essa LT passando aqui desses últimos fundos. Confirmou o terceiro toque. Confirmou o terceiro toque, fora também se eu marcar retração macro, era a região de 61 de retração. De qualquer forma, aqui pensar em reversão agressiva, por exemplo, nós temos confluência já. Temos algumas confluências importantes, porém, se esperar antes dos 2 minutos, não teve candle bom. Quando teve, já era tarde demais. E quando teve esse aqui também, o 70, não foi acionado pelo 2, tá? Então pelo 2 não teve. E se teve, não foi acionado. Pelo 5, até foi uma inside candle que eu não gosto, porém também não foi acionado. Então, no meu ver, nada a ser feito aqui, infelizmente, nessa região. Porém, tinha aqui motivo para pensar em compra. O preço sobe, faz o pullback agressivo na média 20, gatilho falso de venda, passa para cima. Nada a ser feito. Trap zone entre a 20, entre a 200, entre a 50, entre a 80. Bagunça aqui de médias, junto também com retração da pernada e troca de polaridade. Beleza, o preço não consegue ir para cima nem para baixo, mas enfim, vamos esperar, né? Até que passou para baixo, faz um pullback na média 9, só que pensar aqui que talvez a média 9 iria segurar é arriscado, porque como eu já disse, 9 cruzou para cima, depois para baixo, poderia muito bem cruzar para cima de novo e o mercado não chegar nesse fundo. Então, muito arriscado, prefiro não fazer a operação, até porque este toque aqui não foi da 50, da 80 nem da 200 que travou o preço, foi retração. Então não tinha essa vantagem a meu favor para pensar numa venda aqui. Se fosse, até poderia. Fora isso, não vejo venda. Mesmo que tenha risco retorno para fundo, poderia muito bem não ter dado certo. Faz uma barra ignorada aqui, nesse 58 também não é operação, até porque nem tem risco retorno agora já para o fundo, esse último fundo aqui. E aí o preço cai, esticado. Pensar aqui em reversão agressiva, eu tenho que ter confluência. Se eu marcar pivô do primeiro pernada do dia, óbvio que eu já tinha pego tudo, eu poderia considerar então do pivô, primeiro pivô forte de baixo que nós tivemos, esse retorno em A aqui. Opa, eu cliquei para salvar. Voltando então, marco da máxima com a mínima, jogo para baixo, era a região ali. Deixa eu voltar pra cá. Região próximo de... Na verdade, nem próximo, né? Estava longe. Aqui eu lembro que faltou confluência para pensar em reversão. Faltou confluência, estava longe aqui de 161. Só tinha a questão de estar em 1% de baixa. Faltou confluência e candle gatilho também bem feio aqui inside candle. Pelo 2 minutos também não teve bom gatilho aqui pelo 2. E nem teria risco retorno quando pensasse em entrar nesse aqui. Se eu for pelo 5, não tem risco retorno para 9. Então, não. Faz um pullback na média de 9. Aí tem um candle de rejeição nesse 65. Óbvio que a gente não entra nesse candle positivo. E aí teve esse 66. 66, candle gatilho de venda, onde eu entrei. Stop tem que ser no 65 aqui. Tinha risco retorno para essa região de 161 aqui, que era o último alvo do pivôzinho, né? Importante. Tinha liquidez para esse fundo, tá? Liquidez nesse fundo aqui para pegar. E desceu. Pegou essa liquidez e travou exatamente no 161. Travou no 61, fiz a primeira parcial aqui, demorei um pouco para fazer a primeira parcial, esperei para ver a reação, e aí eu não fiz de primeira. O preço acabou voltando, deu um sustinho, mas ok. Fez um bear 180, que não é gatilho de venda por causa do pullback que fez a média de 9. Quando testou de novo, aí eu fiz o parcial da metade da mão. Metade da mão eu já protegi aqui em cima.
Aí o preço testa de novo. Tem tudo para cair. Tinha que cair, média de 20 tá chegando e não cai. E aí nessa hora eu protegi aqui, aqui também. Depois estava pro 82 cair, protegi muito próximo e aí acabou pegando a proteção. Tinha que proteger porque se a 9 cruzasse para cima da 20, já seria caso de talvez uma operação de quebra da tendência da média de 20 para cima. Então tinha que proteger em relação a 20 mesmo. Acabou pegando proteção, beleza. Mas a gente vê aqui no fundo que esse fundo tinha oportunidade para cair, até porque era troca de polaridade, tinha força, tinha média de 20 ocorando, só que estava tendo muito candle de rejeição nesse fundo. Porém, esse candle aqui, ó, bonitinho, ó, uma viradazinha, candle de virada para poder cair, não caiu, nem renovou a mínima. Testa de novo, candle de rejeição e dá esse belo candle aqui de contra. Para pegar esse candle aqui, poderia pensar em compras. Ressaltando, stop tem que ser mais ou menos aqui. Não tem que fazer parcial na 20, claro, porque é a 20 que está fraca. A gente tem que fazer no 1 para 1, tá? E aí 1 para 1 exatamente nesse topo, então tinha até risco retorno para essa região. Chegou no 1 para 1 e depois nós teríamos que fazer na média de 50, que também teria pego então o segundo alvo. E aí quando chegou no segundo alvo, antes de falar desse segundo alvo aqui, passou para cima na 9 da 20. Gatilho falso de compra, não tem risco retorno pensar em compra nesse 88, nem se colocasse stop aqui, não tem risco retorno para 50 lá em cima. O preço sobe esticado na média de 50, e aí a gente pode pensar numa venda aqui, que eu vou falar dessa estratégia hoje, na aula da noite. Aí o gatilho foi pelo 2 minutos, esse 1, 2, 3 aqui. Esse 1, 2, 3, parcial obrigatório, metade da mão na média de 20. Tinha risco retorno para 20, a 9 não é importante nesse caso, tá? Então, parcial obrigatório na média de 20. E depois, aqui, se a gente mensurasse, talvez, retração, já teria pego todos, né? Então, acabaria pegando um alvo só. Ou se a pessoa, talvez, pensasse em fazer nessa região aqui, poderia pegar, então, a segunda parcial. O preço volta, e aí já era fim do dia, era melhor não fazer mais nada, porque realmente já estava em trap zone aqui entre a 50 e a 20, tá? Então... Deixa eu voltar, peraí que eu apaguei o quadradinho sem querer. E aí do gráfico branco, preciso ressaltar também, então, que no início do dia teve essa tendência, essa sequência vendedora forte. Depois teve de novo e depois começou a falhar topos de forma arredondada. Formou um topo arredondado aqui. Teve uma tendência para romper esse topo arredondado, começou a derivar no final, onde eu estava já aqui na venda. Rompeu a deriva de lado e aí... nada de figura até o fim do dia. Parecia, inclusive, que estava finalizando o dia formando possivelmente um ombro, cabeça, ombro de continuidade, pode ser, mas fim do dia, infelizmente. Mas um topo arredondado bem claro aqui, nessa região. Aqui no fundo eu não vejo nem tanto como topo, quer dizer, como um fundo arredondado. Não vejo como fundo arredondado. Então, do gráfico, isso que eu tinha que ressaltar em relação ao índice. A questão do dólar aqui, dólar, diário do dólar. A gente viu que meio que fez um pullbackzinho de lado e atravessou essa região de R$5, essa região de retração. Eu tinha marcado essa retração nessa pernada de alta. Então, esta retração aqui, primeiro nível de retração era aqui, fez meio que um topo duplo de continuidade, rompeu, beleza. Mas nós estamos ainda na região de R$5. Se eu pegar dessa última pernada de alta, é a região de 61 de retração. E não é qualquer região. É de R$5 e troca de polaridade com esses últimos dois topos aqui. E aí, se a gente for ver, né? O movimento de força vendedora nos últimos dias, semanas, está bem mais forte em relação só a candle. Só olhando o candle está bem mais forte do que força compradora. Mal teve candle de força compradora. Só que, olhando médias pelo diário, não tem tendência. Pelo semanal, está em trap zone. Trap zone aqui. Eu acho que vai atualizar. Não, atualizou não. Vai começar a trap zone daqui a pouco. Se a 20 começar a apontar para baixo. É uma região aqui bem estranha. E lembrando, né? Se for olhar pela questão do macro, respeitou essa LT superior. Então ainda está em canal. Então, se está em canal, tende a buscar pelo menos a região do meio desse canal. Que se eu pegar aqui, o meio e jogar para baixo, o meio é como se fosse aqui. Então tem espaço ainda para chegar, que é próximo do 61 de retração. O canal está respeitando por enquanto. Outra coisa que eu preciso ressaltar olhando mais o micro.
o afunilamento foi rompido, mas talvez eu possa considerar a LT superior porque a LT inferior ainda está respeitando. Se eu mudar aqui, então é como se ainda estivesse afunilamento, tá? Eu vou puxar mais para frente, para mim não houve rompimento ainda desse afunilamento de verdade. Média de 200 ainda não foi rompida. E a depender de como abre amanhã, vai ser a mesma coisa de hoje. Até porque o fechamento de hoje foi próximo, praticamente a mesma coisa de ontem. Na verdade, fechou 0,01, então praticamente não teve nada hoje, se for olhar o fechamento. Se abrir gap em torno dessa região aqui, nada a ser feito, tá? Nada a ser feito. Caso abra com gap de baixa, mais próximo dessa região de fundo, atenção, porque essa região de fundo já foi muito testada, já era para ter reagido, jogado o preço muito para cima e não jogou. Pode ser que a gente pense, talvez, em um pullback. Opa! Com a 9, a 20, talvez para pegar uma pré de rompimento desse fundo. E se não der, talvez uma pós. Mas cuidado, afunilamento ainda. Não tem a confirmação do afunilamento. Tá caindo de forma bem estranha, não tem tendência clara. Mas, médias aqui, 9, 20, 50, 80, 200, todas irrelevantes. Mas é perigoso operar em torno da média 200. Cuidado com isso ainda. Já em relação ao índice, a Michelle até chegou a perguntar do 60. Eu vou olhar o 60 do WinZ, tá, Michelle? Porque o Infut está com divergência. Ela perguntou sobre o oco de continuação. Deixa eu ver se tem diferença do 60 do Infut. O oco de continuação, se for do macro ou desse movimento mais micro. Porque se for desse movimento mais micro, se eu marcar as pernadas aqui, um fundo, tô desenhando conforme está fazendo o movimento. Já não vejo mais nada aqui de oco ou okoi. Porém, o que eu posso afirmar é que tem, então, uma LT passando aqui, ó. Agora tem uma LT. Eu vou atualizar essa LT aqui para esse fundo agora. Então, nós estamos em região de fundo de novo. Completou essa simetria em retorno em A. Região de fundo que já era para ter jogado o preço para cima, até agora não jogou. Pode ser que pegue tendência a romper nesse fundo. Só que eu tomaria muito cuidado. Muito cuidado. Porque se olhar no macro, prefiro até olhar pelo Ibov, que não tem essas divergências de contrato. O diário do Ibov, hoje, formou um Bear 180, o que é muito perigoso, porque já vem de uma tendência de baixa, fez um respiro e agora um Bear 180. Tem força para cair? Tem. Só que aqui na frente é a região de LT de novo. É a LT, as duas, inclusive. Desse alargamento maior, a LT que está respeitando aqui, respeitou aqui, e pode ser que respeite de novo, até porque essa mínima aqui de antes de ontem chegou a meio que testar essa região. Será que vai romper agora com esse Bear 180 aqui? Tá bonito, mas é região de trava. Distância de pontos, na verdade variação, tem quase 1% de baixa para chegar nessa região. É pouco espaço mesmo. Olhando pelo WinZ, 5 minutos. Então, LT importante. Média de 200 cruza para cima, depois o preço cruza ela para baixo, depois para cima, para baixo. Ela está flat, o que indica que o mercado não está em tendência porque está em canal. Eu tomaria muito cuidado com essa LT aqui, pode ser que respeite. E aí vamos supor que o preço abra nessa região aqui. Gap nessa região. Média de 9, a 20 e a 50 não estão tão fortes. No máximo a 80 que está começando a descer. E operar em torno de 200 que não é interessante. Pensar em vendas. Ficaria mais interessante guardar o rompimento da mínima. E aí pego um pullback de pós-rompimento. Esse pullback pode ao mesmo tempo ser uma pré-tendência aqui desse fundo aqui embaixo. Que se não der enquanto isso, pode pegar talvez de uma de pós, que aí já é um rompimento mais macro. Pensar em compras. Vamos supor que o movimento caia de forma esticada. Pode pensar em reversão de compras. Até porque é o segundo toque depois de um bom tempo sem testar. Caso caia esticado. Pensar em compra de tendência. É complicado porque tem 80 aqui e 200 aqui. Só então, acima da 200, pensar em compra de tendência. Acima. Mais próximo desse topo também região importante.
E detalhe que eu preciso ressaltar: amanhã é o dia mais importante da semana. Tem muita notícia. Já começa aqui de manhã, tá? Tem notícia aqui, por exemplo, taxa investimento estrangeiro, 8h30. Chega a abertura na verdade, do futuro. Aqui o pregão começa às 9 horas com notícia de IPCA, importante, IPP, reunião do CMN, tá? Já começa importante. Depois tem 9h15 que também pode movimentar lá na zona do euro. Depois começa 9h30 aqui notícia do PIB, que movimenta demais a questão do PIB. A questão depois, deixa eu ver, talvez pode movimentar, discurso. Tem discurso também amanhã do Fed, mas eu acho que esse discurso aqui igual hoje, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que tá com um bug no Invest, toda hora fica mostrando esse discurso todo dia. 11 horas não é de movimentar tanto. E depois o fim do pregão. Mas o mais importante realmente parte da manhã, PIB dos Estados Unidos, não é qualquer notícia, é a notícia e tem IPCA já na abertura. Então amanhã vai ser bem interessante. E a questão também é que nós estamos em semana de balanço do último trimestre. Então, hoje, por exemplo, saiu aí da VEG, o que muitas pessoas, muitos investidores não gostaram do resultado. Veio bom, veio em lucro, mas menos do que esperado. E aí, hoje a VEG puxou 10%. Tanto é que na hora da operação de venda, eu tava comentando assim com o Dudu, assim, tá muito estranho, porque a Petro, Vale e FNC não estavam puxando muito para baixo. O que poderia estar puxando? Como eu já ressaltei, IFNC, Vale e Petro, as três juntas praticamente compõem quase 50% do Ibov. Será que então o restante, os outros 50% que estavam puxando, e só a VEG, setor de indústria, 10% caiu hoje, puxou demais. Então pode ser hoje um dia interessante para considerar que não foram os três pilares, né? Foi basicamente outras ações. E amanhã tem da Vale. Vale aqui, ó. Importante, vai sair após o fechamento, né? Mas talvez durante o dia vai ter algum movimento, talvez precificando possivelmente o resultado. Não tem outra empresa tão relevante assim, mas os Estados Unidos tem, tá? Tem a Amazon, por exemplo. Hoje teve da Meta. E aí um dos motivos que puxou bastante hoje o índice na parte da tarde, agora falando da questão dos índices lá fora, o S&P caiu. O S&P caiu hoje, que foi essa barra aqui, ó. Essa aqui é da madrugada. Essa barra aqui formou também o engolfo, então a gente teve movimento correlacionado lá fora. Aqui caiu e lá também. Lá fora, o DXY, pelo contrário, já ficou um pouco mais travado, que é essa barra aqui. Volume bem pequeno, bem tranquilo. O EWZ com a Ibov também, então, óbvio que tem que estar caindo. Mas por que teve esse movimento, então, durante a parte do final da manhã, com a tarde de queda? Os juros futuros começaram a subir de novo, que está mandando muito no preço ultimamente. Juros futuros subindo. O VIX subiu um pouco, tá? Chegou a estar quase 10% de alta. Nasdaq caiu por causa dos resultados. Não sei, pode ter sido uma influência, mas caiu, o que tende a puxar um pouco o S&P. Lembrando que o S&P são 500 maiores empresas, enquanto o Nasdaq é somente setor de tecnologia. E aí o S&P já caiu um pouco menos, porém, Nasdaq caiu mais, ou seja, tá tendo muito balanço importante. Então puxou bastante. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu abrir aqui a tela de cotações. Então foi estranho hoje analisar o movimento de tendência, porque os DIs estavam positivos, tá? Finalizou no 0 a 0, mas chegaram a ficar positivos hoje, na maioria aqui, não mais que 1%. Não se manteve mais que 1%. Só que se os DIs estão talvez positivos, deveria ser índice para baixo. Beleza, mas IFNC boa parte do dia ficou positivo. Vale e Petro também. E depois o índice começou a puxar para baixo. Por quê? O que eu falei, talvez pode ter sido as small caps, que são ações de empresas de pequeno porte, e também mid caps, por exemplo, VEG e outras empresas, se for ver no monitor de mercado, maioria fechou negativo. Então, às vezes, IFNC, que é o setor bancário, Vale, Petro não consegue segurar sozinhas, porque a outra parte, 50%, está caindo disparado. Então, infelizmente, hoje pode ter sido isso. Porque Petro fechou positiva, Vale 0 a 0 não pouco afeta. E o setor bancário aqui praticamente também negativo. Então, aí, infelizmente, o índice não segurou no fim do dia. Então, isso que eu tinha que ressaltar para hoje, tá? E algumas coisas para ressaltar também para amanhã.
E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?